A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje nós estaremos aqui, conforme prometido, que eu iria falar com os amados sobre um assunto sobre a morte de Jesus, onde nós vamos mostrar o dia exato de sua morte e o dia exato da sua ressurreição, né? Da sua ressurreição. Eu havia dito antes, no vídeo anterior gravado, que Jesus não morreu numa sexta-feira, como todos dizem. Então, vamos, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, vamos examinar os 3 dias e as 3 noites que Jesus havia dito que ficaria no seio da terra. A maioria de nós tem entendido que Jesus morreu na sexta-feira santa e ressuscitou dos mortos no domingo de Páscoa pela manhã. Desde que Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia, alguns contam parte da sexta-feira como um dia, sábado como o segundo e parte do domingo como o terceiro dia. Como cristão, eu digo aos irmãos que o fato que cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou é infinitivamente suficiente e mais importante do que alguma explicação que possamos oferecer com relação ao elemento de tempo do seu sepultamento e sua ressurreição. Jesus disse frequentemente que se levantaria no terceiro dia. Mateus capítulo 16, versículo 21, Marcos 10, versículo 34. Mas ele também falou desse período de tempo. Deu como um sinal específico de sua messianidade, como sendo 3 dias e 3 noites. Ele disse: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ele disse, também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, versículo 38 ao versículo 40. Essa é uma declaração profética de Jesus. Ele profetizou que iria estar 3 dias e 3 noites sepultado no seio da terra. A profecia, amados, as profecias da palavra de Deus, ela tem uma característica que é imutável. Elas são exatas. Elas acontecem conforme são ditas, são profetizadas. Então, a profecia é exata. A profecia bíblica são exatas. Todas as profecias bíblicas são exatas. Elas não se cumprem nem para mais e nem para menos. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isto é uma profecia e ela não se difere das outras bíblicas. Ela tem que ser exata. Ou seja, Jesus falou e essa profecia teria que se cumprir com exatidão. 3 dias certos, 3 noites certas, exatas, sem cortes, nem para mais e nem para menos. Jesus era para estar na sepultura por 3 dias e 3 noites e ressuscitar após 3 dias. Para harmonizar essas várias afirmações, não parece sem razão entender que o período de tempo foi exatamente 72 horas. 3 dias e 3 noites. Afinal de contas, Deus, ele é um Deus de exatidão. Ele faz tudo corretamente dentro do prazo. Nada com ele é acidental. Na plenitude do tempo, nem um ano a mais, nem um ano a menos, nem um ano atrasado.
Deus enviou o seu Filho. Gálatas capítulo 4, versículo 4. O tempo para a sua morte já estava programada. Quem tentou matá-lo antes não conseguiu, conforme João 7, versículo 8. E não somente o tempo de sua morte, mas a profecia, a própria hora era uma parte do plano divino. A própria hora de sua morte era parte do plano divino. Note quando Jesus declarou: Pai, é chegada a hora. João 17, versículo 1. Uma vez que houve uma hora exata para nascer, uma hora exata para a sua unção, uma hora exata para o seu ministério começar, uma hora exata para a sua morte, não temos qualquer problema para crer que houve um período exato entre o seu sepultamento e a sua ressurreição, ou seja, 72 horas exatas, 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. O dia exato de sua morte e o dia exato de sua ressurreição. Ora, ele foi sepultado pouco antes das 18 horas. Jesus morreu um pouco depois da hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. Mateus 27, versículo 46 ao versículo 50. Os judeus, porque era a preparação para que o corpo não permanecesse sobre a cruz no dia do grande sábado, rogaram a Pilatos que o seu corpo fosse retirado dali. João 19, versículo 31 ao versículo 33. Ao cair da tarde, Marcos 15, versículo 42, já era bastante avançada a hora. A lei dizia: o seu cadáver não permanecerá toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Então tudo foi feito perto do pôr do sol. Se a ressurreição aconteceu 3 dias depois, isto colocaria perto do pôr do sol e não pela manhã. A ressurreição de Jesus teria que acontecer também perto do pôr do sol, 3 dias depois. Então, o momento da ressurreição, note bem, para se cumprir exatamente os 3 dias e as 3 noites, Jesus havia premeditado, e ele foi sepultado perto do pôr do sol. Então, ele teria que ressuscitar depois de 3 dias, também perto do pôr do sol. Eu desafio a qualquer um, estudante da Bíblia, da Palavra de Deus, teólogo, que me mostre um relato da Bíblia afirmando que Jesus ressuscitou no domingo pela manhã. Pois em todos os relatos dos 4 evangelhos, mostram que Jesus apareceu no domingo. Ninguém viu Jesus ressuscitar. Quando viram Jesus, Jesus já havia ressuscitado. Então os que vieram pela manhã no domingo visitar o túmulo, descobriram que o túmulo já estava vazio. Marcos 16, versículo 2. Ainda escuro na madrugada de domingo. Olha, ainda estava escuro na madrugada de domingo. Maria Madalena veio ao túmulo e o mesmo já estava vazio. Ele já havia ressuscitado. João 20, versículo 1 e versículo 2. Em todas as visitas ao túmulo, o túmulo já estava vazio. Ninguém presenciou a ressurreição de Jesus. Ninguém presenciou a ressurreição de Jesus. Então vamos mostrar o dia exato de sua morte e o dia exato de sua ressurreição. Note que em todos os relatos das visitas ao túmulo, ninguém presenciou a ressurreição. O único versículo que parece ensinar algo desse tipo está em Marcos 16, versículo 9. Mas ali também está declarando que Jesus já estava ressuscitado. Né? Jesus já estava ressuscitado. Então, amados, tem algo interessante que eu gostaria de mostrar aos irmãos sobre
João 19, versículo 31. E diante. A palavra fala que por estar próximo ao sábado, aí todos entendem que foi sexta-feira que Jesus morreu. Mas ele fala assim, ó, porque era grande aquele sábado. Né? Porque era grande aquele sábado. Então eles se preocuparam logo em retirar o corpo para sepultá-lo. Porque era grande aquele sábado. E no sábado não se poderia fazer nada. Os judeus não faziam nada. Tinham que descansar. Mas a Bíblia fala que era grande aquele sábado. Então eu pergunto aos amados, existe algum sábado maior do que outro sábado? Todos os sábados têm 24 horas. Contando o dia claro, 12 horas, e a noite mais 12 horas. Mas a palavra fala que era grande aquele sábado. Por quê? Não estava se referindo ao sábado semanal, mas a um outro sábado. A palavra sábado, no grego, no hebraico, é a palavra shabuim, shabuim, que se referia a uma grande festa que ocorreria naquela semana. E esta festa poderia cair em qualquer dia, coincidentemente poderia cair também no sábado semanal. Mas naquela semana da morte de Cristo, esse grande Shabat, não é Shabuim a palavra, perdão, é a palavra Shabat. Esse grande Shabat ocorreu no meio da semana. No meio da semana. Assim, portanto, naquela semana houve 2 sábados. Houve 2 sábados. O sábado semanal, né, que nós contamos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E o grande Shabat, por isso que ele fala, pois era grande aquele sábado. O grande Shabat, que é uma festa anual que os judeus realizavam. Era grande aquele sábado. Então, esse sábado não se refere ao dia da semana, se refere a um grande Shabat, uma grande festa, que ocorreu no meio da semana. Vou explicar aos irmãos como. Note que em Lucas 23, as mulheres prepararam as essências antes do sábado e descansaram no sábado. Mas, em Marcos 16, versículo 1, elas compraram as essências depois do sábado. Como explicar essa contradição? Não há contradição aí. É porque houve 2 sábados. Um relatou o sábado semanal e o outro relatou o grande Shabat, a grande festa, o grande Shabat que ocorreu no meio da semana. Então, para que você entenda, se Jesus morresse na sexta-feira e cumprindo com exatidão a profecia que ele disse que estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, essa ressurreição de Jesus aconteceria numa segunda-feira, o que iria entrar em contradição com a palavra, porque a Bíblia diz que no domingo Jesus apareceu pela primeira vez às pessoas. Então, Jesus falhou na profecia dele, que ele disse que iria estar 3 dias e 3 noites no seio da terra? Não. A única maneira de Jesus ter condições de aparecer no domingo seria dele morrer numa quarta-feira. Aquele grande Shabat que eu falei aos irmãos aconteceu na quinta-feira, ou seja, quarta-feira a partir das 18 horas para os judeus já é o próximo dia, já é outro dia. Quarta-feira a partir das 18 horas já é a quinta-feira, ou seja, esse grande Shabat ocorreu a partir das 18 horas de quarta-feira, que para os judeus já é quinta. Então Jesus foi sepultado pouco antes das 18 horas, pouco antes do pôr do sol da quarta-feira. Porque a partir das 18 horas começava o grande Shabat, o grande sábado.
a grande festa anual da semana pascual. Então, para vocês entenderem bem como foi que ocorreu esses 3 dias e as 3 noites, vocês vão observar, certo? No quadro explicativo, que Jesus, ele morre numa quarta-feira, às 3 horas da tarde, e pouco antes do pôr do sol, das 18 horas, ele foi sepultado. Então ele passou a primeira noite de quarta para quinta. Olha bem, primeira noite de quarta para quinta. São 3 noites, né? São 3 dias e 3 noites. Ele passou a primeira noite de quarta para quinta. E o primeiro dia na quinta-feira. Aí ele vai cumprir agora a segunda noite de quinta para sexta. E o segundo dia na sexta-feira. Olha, observe o quadro. E aí ele vai cumprir a última noite, a terceira noite, na sexta para sábado. E o terceiro e último dia no sábado. Ou seja, ele passa o dia, ou seja, 12 horas do dia no sábado. E às 18 horas, no pôr do sol do sábado, que para os judeus já é domingo, porque o dia seguinte começa a partir das 18 horas para os judeus. Mas no pôr do sol, às 18 horas do sábado, Jesus ressuscita. Por isso, assim, ele teve condições de aparecer no domingo pela madrugada aquelas mulheres, Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago, né? Elas foram de madrugada, ainda escuro, e o túmulo já estava vazio. Pouco depois elas viram Jesus. Então, Jesus morrendo numa quarta-feira, conforme eu expliquei, os 3 dias e as 3 noites se cumprem com exatidão. Mas se Jesus morrer numa sexta-feira, como todos dizem, como muitos dizem, Jesus só vai poder aparecer na segunda-feira, para se cumprir os 3 dias e as 3 noites, com exatidão. Por isso, Jesus não morreu numa sexta-feira, como todos falam. Ele morreu numa quarta-feira. Amém? Observem a palavra de Deus. Ela responde tudo. Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus. Assim, portanto, Sexta-feira Santa foi algo criado pelo homem. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, nos mostra que Jesus não morreu numa sexta-feira. Ele morreu numa quarta-feira. E assim se cumpriu com exatidão a profecia bíblica. Jesus tinha que passar exatos 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, 72 horas exatas. E só assim ele poderia aparecer pela primeira vez num domingo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.